Para agora e pensa. Se você não tivesse medo de falhar, se, por exemplo, você tem segurança e certeza que alguma coisa vai dar certo, o que você faria agora de diferente na sua vida? Sabe, uma mudança que você faria agora. Por exemplo, eu pensando aqui, se eu não tivesse medo de falhar, eu sairia do emprego que eu tô agora e eu me entregaria de cabeça para as redes sociais. Eu tenho muita, muita vontade de que isso aqui dê certo, de que isso aqui vire de fato a minha renda principal, vire de fato o meu trabalho principal, porque eu gosto muito de fazer isso. Mas eu confesso pra vocês que dá medo de não dar certo, né? Dá medo. É uma coisa que não depende, sei lá, parece que não depende 100% de você. E a gente não sabe quando vai dar certo também, né? A gente não sabe por quanto tempo vai ficar assim, né? Sem muito retorno. E é isso, né? A gente tem que parar, eu acho, um pouquinho e refletir sobre esses nossos medos, porque os medos eles costumam paralisar. Assim como me paralisa nesse sentido de talvez se eu tivesse me dedicando mais para aqui para as redes sociais no geral, e se fosse a minha única maneira de dar certo, fosse meu único foco, talvez os resultados viessem mais rápido. Talvez não, não sei. A verdade é que a gente não tem certeza do futuro. Nunca. A gente não sabe o que vai acontecer daqui uma hora. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Não sabemos. E aí, o medo de não saber o que vai acontecer faz com que as nossas ações de hoje sejam de uma determinada maneira. Hoje, o meu medo disso aqui, né, não vingar rápido, de não acontecer, né, assim, rápido, num tempo que eu precise, por exemplo, faça com que eu não saia do meu trabalho, que eu espere, que eu tenha mais cautela no dia a dia, porque eu tenho um medo disso aqui não dar certo, disso aqui de eu falhar nessa missão, de alcançar pessoas, de me conectar com as pessoas, de ajudar as pessoas. Então, turma, eu dei esse exemplo, mas isso serve para quase tudo na nossa vida que a gente pensa em construir. Só que a gente tem medo, né, de dar aquele salto. A gente tem medo de se expor, a gente tem medo de fazer o que precisa ser feito por medo de falhar, galera, de falhar. Eu tenho medo de falhar aqui também. E, por exemplo, agora é sobre uma ação que eu já tomei. Quando quando eu estava em relacionamento, né, já tem mais ou menos um ano que eu terminei, mas quando eu estava dentro do meu relacionamento anterior, eu tinha medo de me arrepender da decisão, porque eu tinha medo de falhar como solteira, eu tinha medo de não conseguir construir o meu próprio caminho, eu tinha medo de não conseguir independência financeira, tinha vários medos. E esses medos me faziam ficar em um relacionamento que eu não era feliz, que eu não admirava o outro ser que estava ali na frente. Fez com que eu ficasse enrolando, postergando, sofrendo, porque eu estava triste, né. Quando a gente, cara, não tá num lugar que te cabe, a gente fica triste, não tem como, né. Vai sufocando pouco a pouco e quanto mais tempo a gente passa ali, pior a gente vai ficando, pior a gente vai se sentindo. E esse medo ficava ali me privando, aprisionando dentro do relacionamento. Até que eu criei coragem, eu joguei tudo pro ar e eu precisei dar um salto. Eu tô começando a perceber que tem algumas decisões na vida que a gente sempre vai precisar dar um salto, né? Que não vão ser coisas assim realmente pouco arriscadas. As grandes decisões, as de impacto na nossa vida, normalmente são decisões que você tem que, tipo, uou, vamos fazer acontecer, vamos acreditar nisso. O relacionamento foi assim, então eu saí do relacionamento, gente. A gente estava comprando apartamento junto, então todos os meus planos, principalmente financeiros, contavam com o lado dele também, né, era tudo dividido. E eu precisei reestruturar tudo, assim, eu não ganho horrores, né, a gente ganha salário médio aí, e para os planos, para as coisas que eu queria, que eu quero, né,
não é uma renda suficiente, então eu precisei largar, sem saber quando eu ia conseguir construir uma renda ideal, quando eu iria conseguir chegar perto do sonho novamente de ter a minha casa própria. Então, assim, a gente precisei saltar. E tô saltando, tô deixando as coisas acontecerem, mas sair do relacionamento me libertou de uma forma, me permitiu um autoconhecimento, me permitiu me conectar novamente comigo mesma, me permitiu viver plena, mais feliz, isso não tem nada que pague. Você estar se sentindo bem com o que você está fazendo. Eu não sei quando essas coisas vão dar certo, eu não sei quando minha vida vai realmente mudar, eu não sei quando eu vou alcançar o meu sonho específico de verdade, gente. Eu ainda não sei, porque eu tô construindo, né? Eu tô naquela fase da vida que você tá em formação, você não estabilizou, né? Então você tá fazendo cursos, estudando, se dedicando, se matando para chegar em algum lugar. Que no fundo, a gente nunca sabe exatamente onde ele é. Pode ser que seja no que você imagina, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. A gente não consegue saber, porque é o futuro ninguém prevê. Então, por exemplo, também, quando eu estava no meu primeiro, não, foi o meu segundo trabalho, trabalhava num laboratório. Que eu já estava fazendo a minha graduação em educação física. No laboratório realmente não tinha para onde eu correr ali, eu ia ter que sair do laboratório para começar a trabalhar, não tinha como eu crescer dentro do laboratório pela área de educação física. E eu já estava de saco cheio, porque quando a gente tá, igual, tô num trabalho, e você não tem, cara, perspectiva de crescimento, você não tem perspectiva das coisas darem certo, te desanima, me desanimava pelo menos. Eu sou uma pessoa que eu preciso de desafio, eu preciso de estímulo, eu preciso saber que aquilo que eu tô fazendo vai me levar a algum lugar. E aquele trabalho, naquele momento, ele só me servia de renda. E ainda um ponto, a minha faculdade eu não paguei, né? Eu era bolsista, então nem pra pagar a faculdade o trabalho me servia, sabe? Porque às vezes você pensa, ah, pô, tô aqui, mas é porque eu preciso manter o meu trabalho. Mas não, realmente o meu trabalho, ele não cooperava para o meu sonho, né, de nenhuma maneira. Então isso me deixava muito infeliz, muito insatisfeita, eu ia todo dia arrastada a trabalhar, porque não conversava com nada da minha vida, com nenhum dos meus propósitos. E aí, eu pedi demissão, dei a louca, pedi demissão, saí, sem saber o que eu ia fazer, sem saber para onde eu ia. E assim, eu não pagava a minha faculdade, mas, né, eu tinha os meus outros gastos de vida. Então, eu precisava manter o dinheiro. Eu consegui, né, através de acordo, consegui manter o benefício de acho que são 3 meses, né, que recebe salário, então eu tinha 3 meses, gente, pra conseguir alguma coisa, que eu conseguiria me manter aqueles 3 meses, mas eu precisava conseguir alguma coisa. E eu determinei que ia ser na educação física. Então eu comecei a fazer um monte de processo seletivo, um monte de processo seletivo, e, gente, eu recebi muita negativa, cara, muita negativa. Porque na educação física você precisa ser destemido, falar e tudo, e naquela época, gente, eu tinha 18, 19 anos. E assim, eu não tinha muita experiência, muita bagagem de coisas de falar em público, sabe? Eu não sou uma pessoa extrovertida, eu sou introvertida, que é o contrário, então, muito tímida. E isso me prejudicava muito nos processos, né, da educação física, que é uma área que você precisa ser enérgico, precisa ser extrovertido e etc, né? As pessoas avaliam isso. Eu fiz 12 processos seletivos. Quando eu terminei o 12º, eu não tinha recebido já negativas e não tinha recebido resposta de vários. Estava no fim dos 3 meses já, aí eu recebi uma ligação de aprovação no estágio que eu queria, e eu fiquei muito contente, muito feliz. Mas tá vendo que eu precisei colocar muita energia nisso, eu precisei me dedicar muito, assim, cada processo que passava, eu ia tentando me aprimorar, mas às vezes a gente precisa desse salto, sabe? Precisa se colocar. Não, vou tentar fazer acontecer, vou sair. E todas as decisões, assim, muito importantes, as mudanças muito importantes na minha vida, nessas transições de sair de um lugar para se posicionar como outro, eu senti que eu precisei fazer isso. E às vezes isso vem à tona em mim, né? Eu
pedir calma para o meu coração, para a minha mente. Eu quero tentar não fazer nada muito brusco até o fim do ano, porque eu vou passar por processos seletivos do mestrado, e eu quero esperar passar o processo seletivo para pensar o que eu vou fazer da minha vida, entende? Para pensar nessas mudanças grandes. Então eu tô muito concentrada na minha rotina, em manter o dia a dia, em manter os estudos, em manter o que eu preciso fazer para alcançar esse mestrado, para depois pensar nessas loucuras e como fazer tudo isso aqui acontecer, né? Então eu tô respeitando esse processo. Mas às vezes você já tá na fase de, cara, sentar e pensar o que precisa mudar, o que precisa ser feito. E eu não sei dizer, gente, até que ponto essa minha vontade, essa gana de viver, essa vontade de querer mudar, de querer crescer, de querer fazer as coisas acontecer, partem do meu TDAH, por ser uma pessoa hiperativa. Eu não sei dizer se isso é comum pra vocês. Gente, me mandem aqui nos comentários. Vocês são assim também? Vocês têm essa vontade de fazer acontecer? Quando vê que a vida tá muito estagnada, que você não tá indo pra lugar nenhum, você já fica inquieto? Porque, cara, isso aqui grita dentro de mim. E eu acho que é até uma coisa boa, porque me faz desenvolver muito. Eu tô sempre ali muito ativa. No início me gerava muita ansiedade, mas agora eu tenho essa eu consigo controlar essa minha ansiedade, consigo direcionar essa força pro ponto certo, que me faz correr atrás dos meus sonhos. Então o tempo todo eu tô tipo, cara, eu quero conseguir isso, fazer isso aqui acontecer. Nossa, imagina, Raine, você fazendo isso, você descobrindo algo, você ajudando as pessoas, você podendo contribuir pro dia a dia. Imagina essa cena. Cara, eu vou correr atrás disso, fazer acontecer. Eu tenho muito essa energia, que eu gosto muito. E é isso, a gente precisa quebrar um pouquinho esse medo, né? Deixar de agir por medo é muito problemático, porque muitas pessoas se estabilizam na vida, de uma maneira geral. Não, eu vou me manter nesse trabalho, porque nesse trabalho eu tô recebendo, eu tô estável, eu tô nanã, tá bom? E aí joga um sonho que a pessoa tem muito forte dentro dela. Putz, cara, eu sempre quis ser médica. E a pessoa não vai atrás da formação, de tentar fazer acontecer, porque ela tem medo de falhar, ela tem medo de não conseguir passar, ela tem medo de não conseguir se manter no curso, de não ser boa o suficiente pro curso. A gente cria essas crenças, né, de que, cara, eu não vou dar conta. Ai, que medo, vai se der errado? E se as coisas não acontecerem do jeito que eu gostaria? E se eu não conseguir me sustentar? E se, são muitos e se's, né, nos paralisando. Só que gente, eu acredito de verdade nisso. Que, cara, quem nasceu pra lutar, sabe? Quem tá pronto pra guerra, quem quer fazer algo acontecer mesmo, cara, não tem como dar, tipo, 100% errado. Pode ser que as coisas não aconteçam do jeito que você imagina. Mas, cara, eu vejo quase como impossível a pessoa não conseguir pagar o mínimo necessário para sobreviver. Eu não me imagino. Porque, assim, se tudo der errado, tudo deu errado, eu tenho certeza que eu tenho capacidade de, sei lá, conseguir um emprego de atendente numa loja para atender e ganhar o salário para conseguir o básico necessário, sabe? Eu não me vejo uma pessoa 100% desempregada, 100% sem ter para onde ir. Por ter essa vontade, essa disposição, e assim, eu trabalho com o que precisar trabalhar, para fazer eu conseguir alcançar o que eu desejo. Eu não tenho essa coisa de fazer corpo mole. Eu acho que isso é o que mais paralisa a gente. Então, turma, vai, faz o que você precisa fazer, sabe? Meu, você tem muita vontade de algo? Pensa, estrutura, senta, coloca num papel. Cara, eu preciso fazer isso, isso, isso e isso para que isso aconteça. Como que eu vou fazer esse processo acontecer? O que eu preciso? E faz, faz. Imagina você conquistando seus sonhos. Nossa, gente, eu fico imaginando, eu fico até emocionada só de falar, de pensar nas coisas que eu quero e eu me visualizando conquistando essas coisas. Então eu vou lutar muito por isso. E não vou deixar o medo me paralisar, não vou. O que eu precisar fazer, se chegar em um momento eu precisar, eu entender que, cara, agora você precisa sair, você precisa focar 100%. Vou sair, vou focar 100%. A gente faz o que precisa ser feito para alcançar os nossos sonhos. Turma, espero que essa conversa tenha sido útil para você de alguma maneira, tenha despertado alguma coisa dentro de você, tenha feito você refletir.
E se você chegou até aqui, né, assistiu até o final, deixa nos comentários o coraçãozinho azul para eu saber que você chegou até aqui. E não esquece de compartilhar a sua história comigo, tá? Eu quero muito, muito mesmo saber o que vocês estão passando, o que vocês estão construindo. Eu quero participar de verdade desse processo. E, turma, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha para quem também às vezes precisa, né, dessa energia, precisa de um up para ter coragem para fazer o que precisa ser feito. A gente se vê então no próximo vídeo.